começar aqui nossa gravação. Então, bom dia, eu sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos aqui começar a falar sobre respiração. Deixa eu só abrir aqui. Vou carregar. Pronto, acho que agora vamos aguardar aqui. Prontinho. O sistema está lento. Pronto. Agora, vamos lá, garotos. Vem começar falando do nosso sistema respiratório. Já alertando os senhores, para quem não olhou o AVA de ontem para hoje, tem uma atividade que vocês têm que me entregar. Essa atividade está na pré-aula, unidade 4, sessão 4, com fechamento do formulário, dia 5 de junho de 2020, às... Opa, perdão, peraí, estou falando errado. Dia 6 de junho, correto? De vocês é dia 6 de junho, tá? No sábado, às 10 horas da manhã, o formulário fecha. Estou avisando em vídeo, porque estavam dizendo que segundo semestre estava sabendo, terceiro não estava sabendo, que ativou um, não ativou outro. Muitas desculpas, pouca atividade, então estou registrando em vídeo, apesar que os vídeos não estão sendo acessados. Então, estou meramente fazendo a proforma. Então, de qualquer maneira, não tem nenhuma justificativa. Então, avisando hoje, porque dia 6, impreterivelmente, será fechado às 10. Perdeu a atividade, perdeu 1.000 pontos, porque ele está valendo 1.000 pontos. Então, é claro, favor fazer, por gentileza. Tá? Então, aí não haverá prorrogação, até porque atividades parciais não existe segunda chamada. Então, vejam lá as informações, vejam lá as instruções, para poder vocês executarem a atividade e me enviar o mais breve possível. Tá bom? Só a título de registro. Mesmo eu farei com o terceiro semestre. Então, vamos nessa. Sistema respiratório. Então, garotos, vamos ao nosso último assunto, né? Finalmente. Então, com isso, temos uma série de eventos, os quais, vamos chamar dessa maneira, são importantes, ligados ao próprio sistema respiratório. E esses eventos, apesar da gente já ter uma vez ou outra, eu sempre faço um comentário dele, porque eu falo do sistema nervoso, eu entro falando em relação ao próprio coração, então, de uma maneira direta ou indireta, sempre passa pela respiração. Apesar de parecer praticamente simples, né? Você ter a troca de gases, CO2 e oxigênio, mas é um evento muito importante em questões fisiológicas de regulação para esse organismo. Então, temos aí uma questão que, em primeiro lugar, é a própria organização anatômica, ao qual daqui a pouco eu vou estar me referindo. Você tem a questão da ventilação, ou seja, a entrada e saída do ar, e com isso, necessariamente, a necessidade de envolvimento de uma mecânica, ou seja, um trabalho de músculos, de tecidos, para que haja, certamente, o quê? Essa captação de oxigênio e, certamente, a saída de CO2. Isso vai fazer com que, efetivamente, você tenha a questão das trocas gasosas. Ou seja, alvéolos vão precisar, obviamente, receber esse oxigênio para que seja trocado pelo CO2 que vai vir do organismo, em função exatamente que ele ser uma excreta. Então, essa troca, tecidos, no final sendo até de uma maneira, através das vias chamadas vasos sanguíneos, acaba sendo entre alvéolos e tecidos. Tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia.
E tem essa transporte que é feito através da hemoglobina, das hemácias, transportando o oxigênio, ou seja, a chamada oxihemoglobina, e a transporte de CO2, a carboxihemoglobina, é um evento muito importante. Apesar de nós termos uma pequena quantidade, tá, muito pouca, de gases dissolvidos, nós temos a sua principal atividade ligada a esse pigmento hemoglobina, que transporta os gases em direção aos pulmões, e certamente, como vocês já sabem, a questão da chamada, o processo de hematose vai ocorrer nesse pulmão. E também, culminando com isso, nós vamos ter o controle respiratório, ou seja, o envolvimento do sistema nervoso nesse processo, o envolvimento também, uma participação importante em relação ao que? A outros eventos, dos quais eu vou descrevê-los aí ao longo da nossa aula. Vamos lá. Qualquer coisa vocês param, tá? Se vocês quiserem. Opa, fala. Quem fala, por favor? Indiara, tudo bom? Pode falar, Indiara. Elisângela está tentando entrar, não está conseguindo. Ela pediu para o senhor ver se dá para aceitar ou se não está aparecendo, para ela tentar entrar de novo. Tá bom, deixa eu ver se... Apesar do que não tem... É a conexão deles. Eu posso... Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu sair um pouquinho. A sala está aberta, deixa eu ver. Vocês... Está aberta. Está aberto, eu não tenho, eu liberei já há algum tempo já a questão da entrada da sala, então eu só admito os primeiros e os demais vão entrando consequentemente. Eu vou reentrar aqui novamente na aula, mas fala com ela que deve ser problema da internet, igual o meu. Eu passei quase 10 minutos aqui, eu estou desde de 10h35 tentando entrar. Tá? Fala com ela que deve ser a própria internet. Tá bom, Diana? Faz essa gentileza para mim. E os outros também que tiver contato com os alunos aí. De qualquer maneira, está gravada, né? Então, aí, se tiver alguma... E por esse motivo, até que eu também estou falando da atividade, porque a internet realmente está muito ruim. Da semana passada para cá está muito difícil. Então, já faz logo cedo, assim que puder, acessa lá, está no Google Formulários, faz logo isso, para vocês não ficarem presos depois com dramas aí no sábado. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Todo mundo vendo agora o slide de novo? Os 8? Eu vi que estão 8, 9 na sala. Estão vendo o sistema? Está vendo minha tela, meu computador? Sim. Pronto, tudo bem. Estou até compartilhando a dela, vai ficar mais fácil. Se for carregar a aula, não vai carregar com a velocidade da internet. Então, como eu estava dizendo, esse sistema respiratório realmente tem uma série de funções, as quais serão muito importantes em virtude disso. Ou seja, a própria questão da condução do ar, tá, em primeiro lugar, porque não é simplesmente entrar o oxigênio e pronto. Não. Esse ar tem que ser limpo, né? Esse ar, obviamente, em função de uma série de estruturas mecânicas que nós temos. Eu vou mostrar, inclusive, no final da aula, isso para um vídeo para vocês, mas em função de uma série de estruturas mecânicas, pelos, cílios, favorecem isso aí. Tá? Você tem células caliciformes também, que vão poder também ter uma série de substâncias que favorecem o que é a passagem, umidificação também do ar, que é necessário, e certamente também a questão da proteção envolvendo os macrófagos alveolares, né? Então, vocês também são meus alunos em imunologia, vocês sabem que esses eventos de defesa, esses fagócitos, estão ali, obviamente, para fazerem o quê? A questão do englobamento, retirada, obviamente, de bactérias e fungos que possam estar ali por via tentando adentrar as células, né? Tentando adentrar o nosso sistema, obviamente, em função das doenças, né? De alguns patógenos que nós temos. Inclusive, até aproveitando o ensejo que eu estou falando, esse é um dos grandes problemas até no nosso caráter atual, a questão da própria ideia do Covid-19, né? Do SARS-CoV, né? Que a via principal, vamos dizer, apesar de você ter receptores em outras células, a via principal de entrada é o sistema respiratório. Então, com isso, a questão do acúmulo, certamente, se você não puder fazer a devida depuração desse ar, você pode acumular em função das secreções, em função da umidificação que você tem ali dentro, você pode reter esses vírus e certamente haver uma infecção, obviamente atacando esses locais em relação aos próprios alvéolos. Eu vou entrar até um pouco de detalhes em relação a isso mais adiante. Vocês também têm aí a questão do aquecimento, né, ou resfriamento do ar,
o ar não entra na sua temperatura in natura, né? Ele precisa passar por um processo de adequação, de homeostase, frente às células, né? Então isso é muito importante em virtude disso. Essa umidificação também é dada em virtude de quê? Das células caliciformes que vocês vão ter ali, e com isso também uma grande vascularização. Esses vasos sanguíneos vão ser muito importantes, não apenas para fazer a hematose, certamente as trocas gasosas, mas também vão ter sido muito vascularizados. Sem contar os próprios eventos de fonação, ou seja, a fonação, ou seja, a fala, a questão, obviamente, que as vias respiratórias em função, certamente, da captação dos cheiros, né, os corpúsculos sensitivos, né, que vão levar, em função, inclusive, você pode também levar essas informações para o cérebro, né, a questão, obviamente, tanto da questão do olfato, né, e a questão, obviamente, de você poder falar. Você tem ainda a regulação de temperatura, o equilíbrio de ácido-base, no qual vai estar relacionado com CO2, que depois a gente vai falar novamente, porque a gente falou isso no sangue, tá? Então, com isso, você teria os íons bicarbonatos formados através do quê? Do CO2, da associação com água, formando ácido carbônico e dissociando hidrogênio e HCO3. Isso é importante para manter o pH, isso aí. E uma coisa que vocês vão aprender lá em farmacologia, que de vez em quando eu comento com os meus alunos, é a questão de excretas. Eu excreto através do sistema respiratório? Sim, excreta, tá? Porque nós temos as vias, obviamente, discretas, principalmente para fármacos, principais o quê? Urina e fezes. Mas você pode também fazer essa excreta através de transpiração, as glândulas sudoríparas podem eliminar um pouco também dessas drogas, excessos de drogas as quais nós tomamos, ou seja, vale antibióticos, anti-inflamatórios, ou a respiração em si, as gotículas de saliva, você pode detectar isso. Então, esse excedente de drogas ou drogas inativas podem ser eliminadas por aí. Tanto que você costuma, por exemplo, tem um bom exemplo disso, quando nós, ou de repente a gente tem lá nossos sobrinhos da vida, irmãos pequenos, que tem muito que verminose, quando eles tomam muito aqueles fármacos ligados ao que? A destruir vermes, você inclusive sente o cheiro, né? Você sente a halitose em relação até em função desses fármacos. É porque são vias também importantes de excreção, mas é uma coisa que vocês vão ver melhor lá em farmacologia. Tendo aí, certamente, a própria estrutura em si, essas trocas gasosas estabelecidas via alvéolos pulmonares, como vocês estão vendo aqui, tá? Vamos ver várias partes agora em detalhes aí mais adiante, mas lembrem-se que essa troca gasosa se chama hematose, tá? Não esqueça nunca disso. Lembre-se que você tem as vias aéreas superiores e inferiores, que também eu vou descrever um pouco mais. Com isso, ele desce aqui, só para te mostrar em linhas gerais, mas vamos descrever cada parte dessa aí. A ideia a epiglote, a glote aqui, ou seja, é a região na qual impede que haja, certamente, que a entrada de alimentos nas vias respiratórias. Então, com isso, a estrutura da glote, ela fecha no momento de passagem de alimentos, água, e por esse motivo você não pode fazer ingestão de certos itens com muita velocidade, senão você engasga. Aí você vai ter o que? Aquela tosse, obviamente, que é, digamos assim, que é praticamente um estímulo, né? Para poder eliminar, tirar qualquer vestígio que entre na questão da traqueia. Um tubo cartilaginoso, né? Também vai ser mostrado já já, que esses anéis cartilaginosos que mantêm isso aqui certamente aberto. Então, somente em certas condições, que depois eu vou descrevê-las, você vai ter, às vezes, fechamento dessa região. Então, é muito importante que essas estruturas se mantenham abertas em função disso aí. Tá? Temos os pulmões, também estruturas saculares, com uma grande vascularização, certamente, e vamos voltar a falar da pequena circulação aí. Então, com isso, vão ter as trocas, obviamente, gasosas, em virtude dessas questões. Continuando. Como eu disse a vocês, a entrada do ar via, obviamente, as vias aéreas, fará com que você tenha o quê? A questão da própria, o quê? Das trocas gasosas relacionadas ao pulmão. Então, com isso, as hemácias chegando via pequena circulação, ou seja, ventrículo direito, tá? Saindo através do quê? Da chamada artéria
pulmonar, ou seja, a artéria vaso que sai, essa artéria leva sangue venoso na pequena circulação. Então, do ventrículo direito em direção aos pulmões, vai se estabelecer uma troca gasosa. Vai se deixar o CO2, ou seja, a carboxiemoglobina, vai virar oxihemoglobina. Então, o CO2 será deixado e será excretado, eliminado, e você captará o oxigênio, transformando-se o que na oxihemoglobina. Isso fará com que o que? Hemácia retorne ao coração através do que? Da chamada veia, porque é um vaso que chega ao coração, trazendo sangue arterial. Esse sangue arterial trazido pela veia proveniente do pulmão, ou seja, a veia pulmonar, encherá o átrio esquerdo, e esse átrio esquerdo, por sua vez, será o fim da tua pequena circulação, que começou aonde? Na chamada ventrículo direito, tá bom? Com sangue venoso, terminando em sangue arterial. Depois disso, no ventrículo esquerdo, sairá através da artéria aorta, um grande vaso onde seguirá em direção ao corpo, havendo as trocas gasosas, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Repara, tem alimento mais oxigênio. Por que alimento, Marcos? Repara que a estrutura pequena aqui que nós temos é a mitocôndria. Elas utilizam o quê? Glicose. Para fazer o quê? Respiração celular, que vocês viram lá em CMC. Então, com isso, eu pego glicose, oxido o oxigênio, que chega aqui, e com isso, transformo o quê? Num excreta. CO2, água e 38 moléculas de ATP. Então, cada mitocôndria fazendo isso, obviamente, estabelecerá uma produção de energia necessária para todas as células do corpo e devolverá como excreta o CO2. Então, dióxido de carbono, ele será o quê? Mandado, trocado com o quê? Com a hemácia, que deixará esse oxigênio, e consequentemente, você terá o quê? Terá esse envio, certamente em função da, digamos assim, essa deixada de oxigênio ali, e posteriormente a chegada de CO2 para o quê? Para a hemácia. Bem, e daí? E daí que esse CO2 retorna através das chamadas o quê? Veias cavas, em direção, vai cair nas grandes veias, né? Sairá das vênulas, cairá nas grandes veias cavas superior e inferior, e com isso chegará ao átrio direito, e com isso finalizando a grande circulação, que começou aonde? Ventrículo esquerdo, terminando no átrio direito. Alguma perguntinha, meninos, queiram fazer? Enquanto eu admiro, pelo jeito, acho que chegou alguém aqui. Deixa eu ver. Querem falar alguma coisa? Tá tudo bem até aqui? Vamos lá, admitir todos. Acho que agora todos entraram. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Ok. Pronto. Ediele. Ana Júlia. Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Com isso, continuando. Todo mundo dentro. Continuando. E deixa eu carregar primeiro o slide. Todo mundo visualizando o slide, meninos? Já carregou para vocês? Precisam responder, senão a gente fica até 1h da tarde aqui sem eu saber. Sim, professor. Pronto, beleza, ótimo. Tem que falar. Então, com isso, o que acontece? Você tem importantes eventos onde? Opa, pois não. Tem alunos, tipo Regina, acabou de mandar mensagem aqui dizendo que está na entrada desde 10h30 e não consegue. Então, tem que ter... quem está falando, por gentileza? Maria Júlia. Maria Júlia, senhorita Maria Júlia, fala que a gente está tendo problemas de internet. Então, por esse motivo, é que está demorado. Eu também tive dificuldade de entrar na sala, até em função também da minha internet, tá? Então, a sala continua com o link aberto, é o que eu estou dizendo. Tá tudo bem. O link não tem maiores problemas. Aqui, deixa eu ver só se tem alguém aqui. É lentidão mesmo, Indiara mesmo estava nesse instante aqui, ó. Ela também está tentando entrar, está entrando agora de novo. Tá lento a internet. Agora não é minha. Com os outros também entraram. Lorenzo, Maria Gabriela, Murilo e por aí vai. Vamos, pois não. Foi o link. O quê? Perdão, não entendi. Eles estavam entrando pelo link errado. Eu já mandei no grupo o link certo. Eu também estava tendo esse problema. Que link que eles acharam, menina? Agora me ajuda. Agora você me deixou perdida. Não é o mesmo link de sempre lá na aula 1? É isso, mas estava entrando por outro.
Aí tava dando mistério. Tá, avisem eles. É o mesmo link de sempre. Fala com eles que a aula 1, aula 1, sessão 1, é o link que vocês entram todo dia. Não troca, eu não modifico aquele link. Aquele link, desde o início das aulas, Ana, é a mesma coisa. Então, sempre entre por aquele link. Não entra por outro, não, senão complica. Tá bom? Valeu. Voltamos de novo. Vamos conseguir terminar isso. Vamos lá. Então, compartilhando aqui. Deixa agora carregar para vocês. Vamos ver se a gente agora segue. Então, meninos, como eu estava dizendo, estão vendo o slide agora? Organização do sistema respiratório. De novo, voltou para vocês? Peça para eles entrarem. Aula 1. Obrigado. Aula 1, sessão 1. Esse é o link de sempre. Não muda o link, não. Sempre entre por ele. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo a vocês certamente, em função dessa passagem do ar, vocês vão ter 3 zonas específicas. Tá? Uma que a gente chama de transporte ou condutora, uma outra de transição e a respiratória por si mesmo. A transporte ou condutora, obviamente, são as vias que conduzem em função exatamente de onde? Dos tubos que vão te ligar certamente aos pulmões, ou seja, a questão da traqueia. Então, você vai ter as vias superiores e inferiores, que levarão, obviamente, o quê? Essa chamada via de transição, que é exatamente a passagem para o sistema respiratório propriamente dito, tá bom? E chegada aqui do lado direito, como vocês estão vendo, dos alvéolos, dos milhares de alvéolos, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão ver que tem milhares desses alvéolos ali. E, é claro, com muita vascularização e com os processos físicos, mecânicos, que vão estar acontecendo aqui dentro desses alvéolos. Bem, com isso, então, com isso, você tem lá, de novo, olha, você tem a via superior, tá bom? As vias nasais, as fossas nasais, onde depois vocês vão ter, obviamente, isso aqui pelo nariz, né? Isso chegando, comunicando-se aqui embaixo através da boca, tá? E com isso você chega à faringe. Quando você chega na faringe, você vai ter certamente o quê? A laringe, onde você vai ter o quê? A questão da glote. Lembre sempre disso. Ou seja, a glote impede, obviamente, que você tenha o quê? Essa questão da comunicação com a via aérea de alimentos e líquidos, né? Você não pode encher esse local referente à própria traqueia, onde eu estou passando o cursor, tá? Os seus anéis cartilaginosos, comunicando esses pulmões. Com isso, vocês vão ter a própria caixa respiratória, a caixa torácica, na qual você vai ter o quê? Todo esse condicionamento que eu falei para vocês. Bem, tudo isso vai fazer com que vocês cheguem aonde? Na árvore brônquica. A árvore brônquica, a ideia dela é vocês pensarem o seguinte, ó. Eu estou voltando aqui para vocês, no início, onde você tem a traqueia, tá? E aqui você tem os anéis cartilaginosos. Vou depois te mostrar isso um pouquinho mais de perto. Esses anéis cartilaginosos impedem que a traqueia se feche. Então, consequentemente, no momento que você fizer a ramificação, ou seja, para o sistema condutor, é como se fosse uma raiz. Pensa numa árvore, você tem um tronco, e esse tronco, por sua vez, o quê? Se ramifica. Tá? Ramifica o quê? Em diversas subdivisões. Onde você vai ter o quê? Os brônquios, bronquíolos, até você chegar onde? Na parte final, que é o alvéolo pulmonar. Então, vocês vão ter várias subdivisões que vão favorecer, obviamente, essa área em função disso aí. Então, vai ser muito importante porque o alvéolo é onde estabelece essa troca de gasosa. Você não tem troca gasosa em nenhum outro ponto, a não ser no alvéolo pulmonar. Meninos, só feche um pouquinho seus microfones, porque eu estou escutando, porque senão dá eco, tá? Com o meu aqui. Aí eu estou escutando o teclado de vocês, alguma coisa de vocês, tá? Muito obrigado. Não precisar falar, abre de novo. Então, com isso, o que vai acontecer, garotos? Vocês vão ter essa chegada do ar aqui e o estabelecimento, certamente, das trocas gasosas em virtude disso aí. Bem, e daí? E daí que tudo isso, tá, faz com que você tenha o quê? As cartilagens, tá, impedindo, anéis cartilaginosos, que impedem que isso se feche. Então, com isso, vai manter o quê? Esses sistemas abertos, esses tubos, certamente, sempre abertos, para que o ar passe, obviamente, que numa condução direta até em direção aos alvéolos, tá? Então, os alvéolos têm isso. Porém, nesse percurso, vocês vão ter o quê? Uma série de células que vão estar secretando muco,
que é muito importante. Muco é o quê? É o líquido qual você tem aqui, que às vezes ele fica mais espesso quando você tem infecção. Aquela infecção que você tem respiratória, pela gripe, obviamente pela própria a questão do acúmulo, às vezes, de secreção, é o que a gente chama de catarro. Aquele catarro nada mais é do que o quê? É você ter células mortas, obviamente, em função da defesa, e, é claro, agentes bacterianos também mortos, ou fungos, ou o que quer que seja. Isso vai, obviamente, o quê? Encher e vai tanto ser o quê? Limpo. Vai sair, obviamente, que de dentro do organismo para fora do organismo. Isso vai ser muito importante. Meninos, feche o microfone. Está atrapalhando. Por favor. Eu estou escutando você dedilharem. Declare. Aí vai dando eco. É por esse motivo. Senão os outros não escutam. Obrigado. Então, como eu estava falando a vocês, os cílios vão favorecer o quê? Essa passagem. Deixa eu ligar aqui a câmera para te mostrar uma coisa. Agora aí, vamos lá, liga aí. Meu filho. Liga. Vai ligar. Pronto. Os cílios ficam no movimento de vai e vem. Então, esse movimento de vai e vem faz com que haja o quê? Uma limpeza, tá? Como se fosse um espanador. Então, eu vou retirando essas células, bactérias, tudo que tiver ali acumula nisso e você consegue eliminar, bota isso para fora. Então, é claro, esse processo tem que ser contínuo. É isso, inclusive, que o próprio fumante ele perde. Então, pensa numa coisa, daqui a pouco vocês vão ver um slide que eu vou mostrar isso aí. Há um acúmulo dessa secreção dentro do peito do indivíduo, quando o indivíduo, por exemplo, perde esses cílios. E isso, obviamente, pode contribuir para vários tipos de infecções, tuberculose, pneumonia, uma série de bactérias, de fungos, que podem acumular ali e causar, certamente, uma série de patologias relacionadas a isso. Então, com isso, é importante que isso esteja lá e tem mais um agravante ali. Você ainda tem eventos de musculatura lisa, que podem controlar esse evento do diâmetro do tubo. Tá? Isso vai ser muito importante quando, por exemplo, como eu falei, inclusive, vocês estavam nessa aula, acho que você estava nessa aula, acho que já estava. Quando eu falei de hipersensibilidade, eu falei de choque anafilático. Os eventos exatamente de contração de musculatura lisa ocorrem aí. É por isso que o indivíduo fica asfixiado, porque esse evento ele faz com que a musculatura lisa se feche, tá? Quando o indivíduo tem um choque anafilático, e não consiga respirar, porque eles conseguem estabelecer exatamente essas trocas em função disso. Bem, qualquer dúvida, me pare. Isso faz, quando a gente olha mais de perto, ou seja, na zona de transição, você repara o seguinte, que é bem importante, que é entre os bronquíolos, tá? Chamados respiratórios, e o próprio alvéolo. Isso faz com que você estabeleça também essa questão do quê? Dessas trocas gasosas em virtude disso aí. Ou seja, o alvéolo pulmonar, ele vai fazer com que haja o quê? A chegada desse ar, tá bom? E com isso, consequentemente, você possa fazer a troca. Ou seja, a hematose ocorre aí. A hematose exatamente vai ser estabelecida, vai ser propiciada, porque a vascularização que você tem aí, ou seja, perdão, a vascularização que você tem aqui faz com que você tenha o quê? Ramifique, envolva, obviamente, os alvéolos pulmonares, esses milhares que você tem, e com isso, consequentemente, estabeleça essas trocas gasosas, ou seja, hemácias vão fazer essa troca, deixar o CO2, captar oxigênio e vão sair daqui por consequência. Lá vamos nós parar de novo, que tem alguém preso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, meninos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui na nossa... Eu acho que ele não está... Deixa eu olhar uma coisa aqui. Não saiam da sala, não. A gente está continuando a gravar.
Pronto, meninos, voltei. Acho que agora não vai ninguém atrapalhar mais a aula, não. Estão aí ainda? Estão me escutando? Vicente, estão aí, meninos? Sim. Pronto, já acessei. Pronto, já troquei aqui, já acho que agora ninguém vai mais ficar nesse vai e vem, não. Pronto. Vamos lá. Continuando, agora vai. Como eu estava dizendo a vocês, você tem uma zona de transição, porque dos brônquios e bronquíolos você vai chegar onde? Nos alvéolos. Então, com isso, como vocês estão reparando aqui, o que acontece? Nesses locais, além dos anéis cartilaginosos aqui perto, você vai ter também musculatura lisa. Essa musculatura lisa vai ajudar para que haja o quê? Uma contração, uma distensão disso, e, é claro, evitar também que isso aqui feche. Isso não pode fechar. Exatamente porque a hematose irá ocorrer nos alvéolos pulmonares. E quando a gente olha mais de perto, são estruturas onde certamente vão ter o quê? Estruturas em forma de sacos. E esses sacos vão permitir que você tenha essa comunicação, e é claro, essa comunicação vai se estabelecer com os vasos sanguíneos e fazer com que haja o quê? A possibilidade de você ter eventos, que são as hematoses, garantindo, obviamente, o suprimento de ar para o organismo. Tudo isso, continuando, fará, como vocês estão até vendo aqui bem evidente, essas trocas com o sangue. Então, o sangue vai deixar o quê? As hemácias vão deixar o quê? O oxigênio, vão captar esse CO2. E esse vai e vem desses tecidos, obviamente, vai ser importante. Porém, nessas células, onde você vai ter os alvéolos pulmonares, você vai ter alguns tipos especiais de células ali. Por quê? Elas vão ajudar tanto no revestimento, como na produção de uma substância chamada surfactante. É surfactante mesmo, esse termo. Tá? São chamados pneumócitos 1, pneumócitos 2. Eles revestem o alvéolo pulmonar e uma outra na qual vai impedir que haja o quê? Esses alvéolos colhem, já que são estruturas saculares, eles não podem fechar em função disso aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Eles vão se manter abertos, lubrificados. E, é claro, você vai ter os famosos macrófagos alveolares. A gente comentou, inclusive, em imunologia isso aí. Ou seja, células que vão garantir que uma série de eventos, né, vamos dizer, vamos chamar assim, de infecção não ocorram ali. Por isso que é o grande drama, vamos chamar dessa maneira, deixa eu só voltar uma coisinha aqui, o grande drama, em função disso aqui, a preocupação em relação à tal da história da Covid, tá? Do SARS-CoV. Por quê? Como ele é muito vascularizado, como vocês estão vendo, pode ocorrer eventos de coagulação. E o que acontece na coagulação? Se vocês lembram exatamente das aulas nas quais nós falamos de injúrias celulares, os coágulos que podem formar ali podem lesionar essas células e podem fazer com que haja modificação celular. Com isso, o que vai acontecer? Vai aparecer fibrose, ou seja, colágeno vai se depositar. Se você depositar colágeno nessas regiões, o que vai acontecer? Vai diminuir a capacidade de troca dos alvéolos. Então, esses 300 milhões de alvéolos que a gente está vendo, ou seja, com mais de 280 bilhões de capilares, são muito importantes. Se você tiver um processo de coagulação aqui dentro, você pode obstruir essas células. E se você obstruir essas células, o que vai acarretar? Simplesmente você vai poder ter o quê? Uma destruição celular, uma diminuição de área, consequentemente, uma dificuldade de respirar. Então, essa é a grande preocupação que está se dando por parte dos médicos em função exatamente dos coágulos. Por isso que agora está se falando dos chamados anticoagulantes, para as pessoas tomarem, ser aplicados nos hospitais, essas pessoas. E por que isso? Evitando a formação de coágulos. Professor? Pois Desculpa. não. Então, professor, essas fibroses, elas não são como... Deixa eu só terminar a frase. Deixa eu só terminar a frase e você pode entrar com a sua pergunta, tá bom? Só me dá um minutinho. Então, essa questão exatamente da formação das fibroses, de colágeno, faz com que eu diminua a capacidade respiratória. Então, o que vai acontecer aí? São exatamente fortes candidatos para você ter o quê? Uma série de indivíduos com efeito secundário, pós-Covid, ou pós mesmo qualquer doença, infecção respiratória, exatamente de indivíduos com insuficiência pulmonar. Ou seja, uma série de pessoas terão insuficiência pulmonar em virtude disso aí.
Pode perguntar quem estava perguntando, quem era, por favor? Elisângela, professor. Pode falar, Elisângela, estou te ouvindo. Não, eu só queria saber se essas fibroses que o senhor está falando são cicatrizes. Não são, não, As né? próprias. As próprias. E elas não Pensa são criadas aquela... com o tempo? Por exemplo, olha para o seu braço agora. Você tem aquela Hum. famosa cicatriz de vacina? Está olhando para ela? Sim. Quer dizer, imagine isso aí dentro do alvéolo pulmonar. E eles é criado em quanto tempo? Essas fibroses, elas podem ser criadas assim, tipo, de uma semana para outra, de um dia para o outro? Com o tempo, É não isso sei. que eu Depende. Depende queria do entender. evento Tem a ver inflamatório. com o período de cicatrização, que são 30 dias? Depende, porque depende do que a gente está falando. Cicatrização, você está falando de um processo comum no qual estamos falando o quê? De tecido. Mas só que esses eventos de colocação de fibrose, colocação de colágeno para o alvéolo pode variar. Ainda está se estudando, entenda uma coisa, como é esse processo todo imunológico e de reparação de tecido. Lembrem-se, estamos falando de uma infecção que chegou em dezembro. Então, se ela chegou em dezembro, de lá para cá ainda se conhece muito pouco. Então, está se avaliando o paciente, está vendo o que pode acontecer. Então, é muito precoce ainda a gente ter uma ideia. Tem-se uma ideia de que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso é um processo natural. É como você falou, 30 dias, talvez, porque exatamente você tem o quê? Um processo final. Mas o processo inicial começa muito antes. Porque lembre-se, para de sangrar qualquer local, você tem o coágulo, depois começa a deposição de colágeno. Então, depois disso, é que você vai ter o processo final. Ou seja, a finalização demora mais tempo, mas o processo inicial, já está acontecendo mais tempo. Já no processo inicial, o indivíduo já perde sua capacidade respiratória. Entendeu, garotas? Meu Deus. E são efeitos secundários que, como eu disse, é tudo muito novo. É tudo, se vocês me perguntarem aqui, há probabilidade de. Pode, exatamente por aqueles motivos todos que vocês aprenderam, de reparo, de injúria. Todos aqueles eventos ali vale agora aí. Porque é parecido. Eu não sei se vocês viram isso em citopatologia, é porque eu dou aula de citopatologia oncótica ao pessoal de farmácia à noite. Então, a gente fala exatamente, por exemplo, do cérvix vaginal, o canal vaginal. O canal vaginal é ótimo para acontecer isso. Você troca o tipo de celular ali. Então, com isso, quando você troca o tipo de celular, você muda todo o perfil das células, da atividade celular. E a mesma coisa aqui. Se eu entrar com colágeno, obstruir, e repare aqui do lado direito, esse troco é uma membrana, isso. Então, se é uma membrana, exatamente, uma membrana, são duas membranas trocando aí. Pensa uma coisa. Aqui tem um alvéolo, estou passando o cursor aqui, O alvéolo é uma membrana. E você tem uma outra membrana, que é o próprio o quê? A própria vênula, que vai virar arteríola. Então, a vênula e a arteríola são bem o quê? Finas. Então, tem que ser finas mesmo. Por quê? Opa, mudei demais. Tem que ser finas para ver a passagem. Se você não tiver elas bem finas, não tiver o quê? Um espaço entre as células, ou a própria de favorecimento à troca, qualquer bloqueio aí, fechou, acabou. Esse é que é o grande problema. E a gente não sabe por quê. O processo todo é precoce, de uma maneira geral, para toda a população. A gente só vai poder avaliar isso com o tempo. Daqui a um ano, a gente pode te dar essa resposta. Entendeu agora? Acho que vai acontecer, vai. Entenderam, garotas? Querem perguntar alguma coisa mais? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, como a gente está... Ok. Então, como a gente estava falando aqui, repara só, até um pouco mais de perto aqui. Você está vendo lá, os macrófagos alveolares ficam tudo aqui pertinho. Por quê? Essa membrana é muito fácil, exatamente, as passagens para o sangue. Então, ou seja, é um lugar muito perigoso em função disso aí. Ou seja, ou você ter qualquer agente patogênico cair aqui e entrar para dentro dos vasos, é perigoso. Pode acontecer isso. Por isso que você tem uma quantidade tão grande de macrófagos. Por isso que o sistema de imunidade, exatamente de mucosa, é tão atuante aí. E por isso que é tão importante, que depois eu vou te mostrar isso em vídeo, as células lá em cima fazendo essa limpeza. Os cílios, tá? Os cílios são essenciais nessa. Você tira muita quantidade de sujeira, de fuligem, de poeira em função disso aí. Eles são imprescindíveis. Ou seja, os fumantes, que praticamente perdem isso tudo em pouco tempo, em menos de um ano, praticamente as células deles são praticamente todas sem cílios,
É por esse motivo. Por isso que aquela tosse que ele tem recorrente. Aquela tosse é para tentar proteger. Aquela tosse, exatamente, que é o quê? Que é do sistema nervoso. Aquela involuntária. Esse é o termo que eu queria. O involuntário, em função disso, que eu tenho como expelir a secreção. É por esse motivo. Por isso que você tosse constantemente. Você acaba irritando e tentando expulsar, de alguma maneira. Qualquer coisa, vocês me param de novo. Então, com isso, só fechando, lembre-se que os pneumócitos trabalham nisso, tanto como células de revestimento, como produção de substâncias surfactantes, que vão evitar que haja o quê? A junção, a aproximação, a cola desses sacos alveolares. E, é claro, os macrófagos se carregam do quê? Da própria defesa em si. Bem, essa membrana aí até devia ter mudado. Olha a espessura que é isso. É muito fino. 0,2 a 0,3 micrômetros. Isso aí é o quê? 0,30.1 milímetros. Isso é muito pequeno. Ou seja, isso passa qualquer coisa. Repara, olha quem está aqui em cima. Eritrócito, hemácia. E aqui embaixo, os sacos alveolares. E o plasma, ou seja, isso aqui é uma franca passagem o tempo todo. Então, exatamente em função disso, tem que ter esse cuidado todo. Por esse motivo é que a rede respiratória é tão importante. Por isso que fumar, a pessoa que gosta de fumar, quem gosta, os aventureiros, é um bom motivo para parar de fumar com essa pandemia que está aí. Isso eu te garanto, tá? Porque senão, se o vírus não te matar, outros eventos podem te matar posteriormente. Então, o que acontece? Essa difusão simples, porque é simples, é uma mera passagem, não tem nenhum controle. Ela é muito fácil. Por isso que é cheio exatamente o quê? Da própria substância surfactante, favorecendo isso, tá bom? Não evitando que haja o quê? Uma junção das próprias paredes do alvéolo, tá bom? E, é claro, certamente também a própria célula fagocitária vai se encarregar desse processo aí. Continuando. Aí, é claro, vamos estabelecer essas trocas em virtude disso também, favorecendo certamente o quê? Oxigênio e CO2 nesse trânsito o tempo todo, ou seja, a associação do quê? Da própria anel porfirínico que você tem o quê? Na hemoglobina, tá? Onde você tem o ferro ali se ligando reversivelmente ao oxigênio e CO2, formando o que a gente já discutiu, a oxi e a carboxihemoglobina. Certamente. Uma ligação reversível. Isso faz que eu precise agora, apesar de ter essas trocas todas, eu preciso também da ação mecânica dos tecidos. Ou seja, uma série de músculos, ossos, vão trabalhar nisso aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter estruturas que vão favorecer certamente essa, vamos dizer assim, essa movimentação da própria caixa torácica. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o que eu vou mostrar aqui na minha mão. Se não, eu volto para o slide. Vamos ver aqui. Vocês estão me vendo? Em primeiro lugar? Agora? A câmera ligou? Estão vendo? Estão me vendo? Ainda não. Eu? Sim, professor. Melhorou? Pronto, vai carregar para vocês. Estão vendo o modelo na minha mão? O bonequinho? Espera um pouquinho que vai carregar. Tá conseguindo ver? Pronto. Tá vendo aqui o modelo humano? Você tem o quê? A própria caixa torácica, similar ao que você tem ali no slide, tá bom? Que são o quê? É claro, formado pelas costelas. As costelas junto com o externo, que é esse osso mais no meio, tá? Que eu vou apontar aqui, ó. Eles estabelecem exatamente o quê? A região protetora. Deixa eu tirar agora aqui, para não cair tudo, meu amigo aqui. Opa, pronto. Você tem o quê? A exposição dos pulmões. Os pulmões são dois órgãos saculares. Você, claro, tem um em função um pouquinho mais levantado e um pouquinho mais baixo, em função do quê? Da posição do fígado. Então, com isso, empurra o ombro um pouquinho mais para cima. Repara, eles, para ter esse movimento, e para ter o movimento de vai e vem, ou seja, aspirando na sua inspiração e expiração, você vai precisar de um movimento desses sacos, um movimento desses ossos, tudo isso ritmado. Por isso que vocês vão ter vários feixes musculares, vão ter exatamente diversos músculos, principalmente os intercostais, que vão te ajudar nisso aí, nesse bombeamento, junto com a parte aqui embaixo, que a gente chama de o outro músculo, que é o diafragma. Esse diafragma puxa e recolhe o tempo todo essa estrutura pulmonar.
Então, com isso, deixa eu tirar a botaria aqui para descansar de novo. O que acontece? Vocês, voltando para cá para o nosso slide, vocês vão ter o quê? O movimento dos chamados músculos intercostais. Aqui você tem um pulmão. Lembre-se que aqui você está cheio de líquido, exatamente o quê? Tem um espaço intrapleural. Essa pleura, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor ela envolve essa região toda onde estão os pulmões. Você tem uma pressão aí dentro. Por isso que depois que eu vou explicar para vocês, quando ocorrem eventos, acidentes, perfurações, toda vez que ocorre uma perfuração, você tem um desequilíbrio atmosférico aqui dentro. Então, o que acontece? Há uma tendência exatamente da estrutura do pulmão colar. As paredes do pulmão colam uma na outra. Elas se juntam. Então, isso é perigoso, porque senão você morre asfixiado. Por isso que é tão importante você tirar o ar. Como? Vou te mostrar depois, mais adiante. Mas isso... Opa, pode falar. O derrame na pleura também, nesse caso, ele vai causar asfixia? Vai, mas eu vou comentar isso um pouquinho mais adiante, tá? Pensa, por enquanto, na questão, na ideia exatamente dele de uma homeostase. Tá? As patologias, eu sempre prefiro falar no final, do que a gente chegar e botar a patologia agora, mas causa sim, porque você vai ter produção de líquidos ali dentro. Agora, como e por quê, tem uma série de eventos que depois a gente descreve. Um deles vocês até estudaram comigo, foi os eventos alérgicos, a gente começou a ver na sexta-feira. Tá? Ou melhor, desculpa que vocês estão misturados, né? Não sei se vocês estão todos comigo na sexta imunologia, mas a professora Maísa deve ter falado nisso. A questão exatamente de você ter o quê? O choque anafilático, a questão exatamente do envio de líquido para os tecidos, você acaba acumulando líquido também na região respiratória, em função exatamente do quê? De alergias, de substâncias vasoativas, tá? Então você vai ter essa resposta sim. Mas eu vou discutir isso melhor mais no final, tá? Por enquanto, vamos entender todo ele em homeostase. Tá? Em equilíbrio. Depois a gente vai descrevendo as patologias uma por uma. Combinado? Pronto. Então vamos lá. Com isso, você tem lá os músculos intercostais, tá bom? Que vão favorecer, obviamente, esse movimento de vai e vem disso. Obviamente, o diafragma, ele sincroniza com os músculos, havendo esse movimento. Eu vou te mostrar isso já já no vídeo. Isso é importante exatamente por isso aqui, ó. Repara. As costelas e o externo, eles vão trabalhar num ritmo quê? Sincrônico. Repara, puxando para cima isso. Porque aqui embaixo você tem o diafragma, então ele empurra o tempo todo, se vai e vem. Isso tudo ainda é auxiliado pela coluna. Não parece, mas coluna, costelas, externo, mais músculos, tudo trabalha ao mesmo tempo. E faz com que você tenha exatamente o quê? O evento do chamado trabalho respiratório. Esse trabalho respiratório nada mais é do que a própria contração muscular em si. Então, com isso, além de você ter o quê? O esquelético, no qual você controla. Uma parte você controla, você inspira e expira. Você enche o pulmão de ar e solta o pulmão de ar. Mas chega uma hora que você não controla mais. Por quê? Tem alguns músculos, vão ter alguns eventos, inclusive vocês viram lá, na própria estrutura do próprio da traqueia, dos pulmões, que tem musculatura lisa. Então, ela vai funcionar independente da sua vontade. Então, você tem uma combinação entre eventos voluntários e involuntários disso aí. Depois, você vai ter o quê? A questão de, obviamente, mudar a própria ideia da vascularização, porque você vai ter mais ou menos oxigênio em função disso. Essa constante troca de ar que você tem dentro dos alvéolos, exatamente é proporcionada por esses movimentos mecânicos. Você vai ter aquele conjunto, como eu disse a vocês, de músculos que vai favorecer isso. Além do intercostal, você vai ter lá os escalenos, a questão do esternocleidomastoideo, você vai ter o teu diafragma embaixo, mais do grande dorsal, elevador da espinha, abdominais. Tudo isso trabalha num conjunto secundário, favorecendo isso, junto com o primário, como a gente estava falando agora. Os outros intercostais, que você vai ter, os externos, mais o diafragma em si. Isso faz com que você tenha o quê? Eventos exatamente o quê? De inspiração e expiração. Então, essa musculatura vai te ajudar exatamente nessa movimentação dessa caixa torácica. Isso mostra exatamente que você tem o quê? Com o próprio evento do diafragma, tá bom? Ele se elevando e ele descendo, que você altera alterações aonde? Na própria ideia do espaço pleural.
A pleura, garotos, vocês têm que lembrar uma coisa. Da mesma forma que eu falei em relação ao quê? O pericárdio, em relação ao coração, vocês lembram? Que eu disse que o coração, ele tinha uma membrana, onde entre a membrana e o coração, você tinha o pericárdio. Então, o pericárdio favorecia o quê? Que você tivesse muito líquido extracelular. Aqui é a mesma coisa. No espaço pleural, você também vai ter muito líquido extracelular. Por quê? Lembre-se que isso aqui, o pulmão, é uma estrutura sacular. Então, ela abre e fecha o tempo todo, um movimento constante. Se não tivesse nada lubrificando essa região, o que aconteceria? Como até você com um saco plástico na sua mão. Se você ficar esfregando muito, o que vai acontecer? Rompe. É a mesma coisa o pulmão. Por isso que é cheio de líquido aqui. Aí o que acontece? Inclusive, como a senhorita estava me perguntando agora, porque eu quero usar isso depois. A ideia do derrame pleural, às vezes, é isso. Você pode ter aumento de líquido aqui, pode ter exatamente extravasamento de líquido. Então, eu posso alterar a pressão e mais o líquido, eu acabo fechando, colando esses pulmões. Mas depois a gente vai falar melhor nisso, tá bom? Você tem um movimento mecânico, como eu disse a vocês, entre vértebras, costela e o que? O osso externo, tá? E como se fosse o próprio balde que está aqui do lado direito, que eu estou passando o cursor. É como você pegar a alça do balde e ficar assim, vai e vem, vai e vem. E se subir e descer é que faz com que o quê? Eu possa falar, vocês possam estar respirando e haja esse movimento constante do próprio diafragma. Isso certamente faz com que você tenha o quê? Os músculos da respiração com isso, que eu já mostrei a vocês, né? Então, com isso, esse conjunto todo, tanto dos chamados, obviamente, o quê? Primários e secundários, ou seja, a combinação deles faz com que eu tenha o quê? Os movimentos inspiratórios e expiratórios. E aí, vamos lá agora, finalmente, dar uma assistida num videozinho aqui. Querem perguntar alguma coisa antes? Querem ver alguma coisa especial? Oi, perdão, não te ouvi. Eu disse, não, tranquilo. Ah, tá bom. As patologias, não se preocupem, que no final eu vou falar de várias delas, tá? Várias não, algumas, né? Também a ideia não é bem essa, mas também se tiver alguma dúvida, alguma coisa, depois vocês voltem a me perguntar, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai compartilhar. Fechamos, pronto. Vai compartilhar. Vamos lá para nosso vídeo. Tira isso aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui o sistema. Estão vendo até o vídeo? O vídeo? Estão vendo a tela do meu computador, melhor dizendo? Confirme, meninos. Se vocês não confirmarem, a gente fica até 10 horas da noite aqui. Pronto, isso, ótimo. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui, em primeiro lugar. Bem, como eu disse a vocês, a ideia de a passagem do ar ela não é tão simples assim. Por quê? Para você poder chegar nos alvéolos pulmonares, você depende de uma ação mecânica, que você está vendo aqui. Ou seja, você vai ter as vias aéreas, daqui a pouco a gente vai mostrar superiores, né? As fossas nasais, mas, é claro, a comunicação via faringe, a estrutura de transição entre faringe e laringe, em direção ao quê? A traqueia, onde você vai ter os órgãos de fonação um pouco mais acima. Por isso que, sim, eu não falei, não comentei isso, mas você fala em virtude exatamente da passagem de ar. Eu consigo falar porque o ar ele passa exatamente pela estrutura de fonação e vibra as cordas vocais. Por isso emite som. A emissão do som é exatamente por esse motivo, que é uma vibração das cordas vocais. E é claro, como eu te falei aqui embaixo, ó, a questão é exatamente da caixa torácica, onde você vai ter o externo aqui, costelas, a coluna vertebral aqui atrás e mais uma série de músculos. O externo aqui do mastódeo, intercostais interno, externo, diafragma, dorsais, tudo isso faz com que haja esse movimento que meu amigo vai fazer daqui a pouco aí. Ou seja, ir e vir nessa estrutura. Então, por isso, ele consegue o quê? Captar o ar, encher os pulmões e, consequentemente, passar isso direto para os alvéolos pulmonares. Nesse movimento contínuo. Inspiração e expiração, como está mostrando aí. Ó. Vai, vem, vai, vem.
Com isso, esse inflar dos pulmões, ó, a entrada do ar, obviamente, passando pelas vias superiores e pela própria boca, vai fazer com que o quê? Passe pela traqueia, passe pelos brônquios, bronquíolos, até chegar onde? Nas árvores pulmonares e, é claro, chegar aos alvéolos. Bem, o que mais aí? Deixa ele acabar de dar uma respiradinha dele. Pronto. Fossas nasais, entrando ar. E aqui está o que eu queria mostrar para vocês. Repare, as células estão aqui. Repare, aqui estão os cílios. Em média, garotos, quando a gente está na rua, até em casa teria isso. Mas na rua, esse é o ar que a gente respira, que eu estou passando por cursor. Então, pense isso aqui, cheio de bactérias, fungos, vírus, uma série de poluentes, fuligem, tanto que você, às vezes, meninas que fazem muito isso, né? Chega em casa, lava o rosto lá com seus cremes, repara que sai aquela camada praticamente preta, né? Em função de ter andado na rua. Imagine isso nos seus pulmões sem esses cílios aqui. É isso que acumula. Então, é claro, os cílios, esses pelos, eles se movem nesse movimento constante exatamente para fazer o quê? Tentar tirar o máximo possível, obviamente que dessas vias aéreas, obviamente poeira, ácaros, o que tiver aí. O que ele puder tirar, ele vai tentar tirar. E exatamente jogar para a secreção. Por isso que tem tanto muco. E é por isso que quando tem inflamações das vias respiratórias, formamos tanto muco. Porque é cheio de células que também vão ajudar na produção desse muco. Inclusive, lá embaixo, a questão dos pneumócitos que a gente estava falando, 1 e 2. Eles vão te ajudar a isso e caso ainda tenha agentes, obviamente, patogênicos, os macrófagos alveolares vão tentar dar um jeito, tentar retirar isso desse processo. Continuando. Está lá o muco tentando reter isso aí, continuando e indo. Bem, com isso, nós estamos lá com a grande questão de você ter o epitélio e certamente o ar passando. E olha o muco retendo, que eu estava falando para vocês. E é desse jeito que acontece. Isso aqui que ele está mostrando é a nossa via aérea. E é claro, as células estão todas ao longo dessas vias. Exatamente, quanto mais ela puder reter, melhor. Quem mora no interior, quem exatamente já foi lá em locais que tem aquelas estradas barrentas, você nota, você fica com barro até na tua via respiratória. Você passa o dedo lá, ou então você vai dar um espirro, tá voando praticamente barro para fora do teu corpo. É por esse motivo. Porque o muco retém tudo isso aí. Ainda bem que ele existe. Porque senão nosso pulmão, depois eu vou mostrar para vocês, um pulmão de um fumante, vamos ter a oportunidade de ver, parece um cinzeiro. Ele lembra mais um cinzeiro do que um pulmão, por causa disso. Todo carro como se fosse, você tivesse acendido um papel queimado e tivesse com aquele papel tudo queimado, aquelas cinzas. É assim que parece um pulmão de um fumante. Então imagina a situação. E detalhe, até aproveitando aquilo, meninas, que vocês estavam falando, da questão da fibrose, o indivíduo vai perdendo a capacidade respiratória. Você vai diminuindo a sua área. Por isso, tanta dificuldade de respirar. Por quê? O fumo acaba inibindo tudo isso aqui, eu vou mostrar isso para vocês depois. Há uma inibição dessa região toda, em função disso aí, e certamente há um comprometimento grande em virtude disso. Então, isso é muito importante, são eventos muito importantes, fumo, bebida, uma série de coisas podem influenciar isso aí. Álcool também influencia, tá bom? Esse mecanismo. Lembre-se que isso aqui tem muito mecanismo involuntário. Apesar de eu estar aqui falando, eu falei, parei, posso apertar meu nariz aqui, fechar minha boca, mas só que eu não consigo ficar muito tempo. Por quê? Tem um evento involuntário que me faz voltar a respirar. Por isso que o tempo todo, mesmo eu parando, ficando em silêncio, igual vocês, ficar em silêncio, vocês estão respirando. Mesmo que vocês contenham a entrada de ar, você não consegue ficar sem ar durante muito tempo, garotos. Vamos lá. O ar vai passando, indo, deixando aí, obviamente, que é a sujeira, nesse muco retido, graças a Deus, e tá lá a célula também trabalhando isso aí, ó, produzindo seu muco para reter. E é claro, passou pela faringe, você tem um fechamento aqui, obviamente que a laringe, ela vai contribuir exatamente para que não haja isso, ó, olha o que eu falei para vocês, as cordas vocais aparecem aqui, porque a passagem do ar vai favorecer a vibração, consequentemente, o quê? Você vai poder falar com isso aí, emitir sons, gritar, fazer o que você quiser,
Continuando. Aqui interessante, ó. Repare, o esôfago está passando aqui, ó. Tua via respiratória está aqui na frente, ó. Por isso que você tem que ter um evento exatamente da glote. Se você, na hora que você comer, olha a glote, puf, fecha aqui. Se você comer muito rápido lá com sua farinha, sua carnezinha lá do churrasco de olho, já no coraçãozinho que estava chegando, você pode engasgar. Ou se você fala rápido demais, ou então se você beber algo rápido demais, você pode engasgar. O que entrar aqui, você vai, ó, tossir involuntariamente, puf, empurrando isso para fora. Continuando. Tá lá, meu amigo. Ah lá, que bacana. Você vem exatamente com a via respiratória, os anéis que eu vou te falando, que daqui a pouco ele vai te mostrar isso mais de perto. Aqui, ó. Isso que você está vendo é exatamente a traqueia. E repara os anéis aqui. Isso é desse jeito mesmo. Ele vai mostrar uma figura que é bem mais interessante. Repara, ele é todo esticadinho. E tem um buraco aqui, você consegue ver aqui dentro. Igual um tubo. Ele vai mostrar aí, ó. Isso tudo é anel cartilaginoso. Olha, apertando. Exatamente, ele vai e volta. Tá vendo que ele mantém uma formação? Mas por que ele vai e volta, professor? Para o ar poder passar. Se aqui fechasse, seria um problema, você não respira. Aí, ó, que interessante. Isso aqui exatamente mostra que a tubulação que você tem em função do quê? Do anel cartilaginoso que envolve aqui, ó, que vai em direção aos brônquios e bronquíolos. E aqui, ó, para cima, que vai em direção exatamente à questão da própria traqueia, impede que haja o quê? Uma obstrução dessa região. Então, a passagem de ar é contínua o tempo todo. Somente tem que haver um evento muito grande, muito forte, para haver um bloqueio disso aí. Por isso que, por exemplo, quando eu explico alergias, no caso das minhas turmas, quando eu explico alergias, eu acho interessante isso. Que imagina, o rapaz está aqui, ó, pensa numa coisa, ó. Ele está aqui, ó, empurrando, vou botar de novo, empurrando um dedinho para lá, para cá, aperta, vai apertar ali. Pensa que quando você tem um choque anafilático, não imagina que os dedos do meu amigo aqui estão aqui, e sim o tecido está aqui. O choque anafilático fecha isso aqui. Ele empurra. Ele simplesmente faz isso, ó, empurrando as vias aéreas, e obstrui. E o cara fica sem ar. É por causa disso aí. Porque exatamente ele fecha essas vias. Isso é interessante por esse motivo. Então você vê a quantidade de líquido que o indivíduo tem quando tem um choque alérgico. Em função disso aí. Imagina a quantidade que acontece para poder fechar essas vias enormes. É muito grande, tem que ser muito grande, tem que ser um evento muito potente. Por isso que eu sempre chamo a atenção da alergia. O evento alérgico são milhares de... Quando eu falo milhares, as pessoas às vezes acham que é exagero, mas não é. Milhares de células estão produzindo substâncias vasodilatadoras que exatamente vão permitir que a água empurre os tecidos para frente junto com a musculatura lisa. Continuando, meninos. Aí você tem o quê? As vias, tá? Vamos continuar falando da forma de homeostase. Ele apontando exatamente, ó. Aqui que ele apontou para você é o anel exatamente cartilaginoso. O anel cartilaginoso é esse aqui que está apontando, que exatamente não impede o fechamento disso. Com isso, olha lá, mesmo ele empurrando, ele volta para o mesmo lugar. Continuando, meu amigo de novo testando aí. Tem cartilagem? Tem, sim, senhor. Então, pronto. Lá vai ele. Anel, pronto. Aqui. Aí, com isso aí, deixa eu deixar aqui para vocês poderem ver melhor. Olha as vias. Isso é exatamente as vias que vão começar o quê? A ramificar em direção aos alvéolos pulmonares. Isso é uma microcâmara. Viu lá, ó? Um lado, um outro, são exatamente para as árvores respiratórias. Você está com a microcâmera indo com ela, mostrando exatamente o quê? As subdivisões. E ele está indo, e agora que vem a parte... Olha só, as várias divisões para a árvore brônquica. Até chegar exatamente nessa região aqui que ele vai mostrar daqui a pouco. Ele está por aqui, ó, mostrando que você estava aqui na traqueia, dividindo, obviamente bifurcando direita e esquerda, você aumentando essa região aqui, obviamente com o quê? Com os músculos intercostais e diafragma aqui embaixo, permitindo a entrada do ar,
saída, brônquios, bronquíolos, chegamos. Isso que você está vendo aqui são exatamente os alvéolos. Esses são os famosos alvéolos pulmonares. Cada pontinha dessa aí é um saquinho com milhares. Por isso que são exatamente o quê? Alguns bilhões de vasos sanguíneos com alguns milhões de... Exatamente de quê? Como é que se chama? De alvéolos pulmonares. Pra vocês terem uma ideia, tem um número aí. Se eu me lembro bem, você tem uma ideia. Se você pegasse, vamos dizer, pela área que você tem um alvéolo, você pudesse esticá-lo, vamos dizer, você pudesse esticá-lo como se fosse um tecido e colocasse milhares de alvéolos, todos esticados, o tamanho que ele estima é mais ou menos o seguinte: 100 metros quadrados. É muita coisa. Então, você vê como se microscopicamente, se fizesse uma equivalência, se você pudesse abrir esses alvéolos como se fosse pedaços de tecido, uma folha de papel, como você queira, abrangeria 100 metros quadrados essa área exatamente que você teria para a respiração dos pulmões. Então, aí vem um outro detalhe. Pensa no que a gente conversou ainda agora da fibrose. Qual o efeito que teria se tivesse exatamente um mecanismo de cicatrização dentro de uma estrutura como essa? O mal que é fazer. Exatamente aqui, ó, o salco alveolar. Pensa que se você cicatrizasse isso aqui, enchesse exatamente o que? De colágeno. Você ia diminuir a área da capacidade. Por isso que é a membrana. Por isso que é tão delicado. Então, pensa nisso. Você diminui a capacidade respiratória do indivíduo. Aí, olhando assim, é que eu acho que a gente tem a melhor ideia, visão de como isso é impactante no corpo. Os bronquíolos, as alvéolos, as árvores, aí. Aí é que vai exatamente, a gente já viu até no slide, que você vai testar as trocas. Com isso... Peraí. Voltou? Não, não voltou. Graças a Deus. Então, com isso... Continuando, deixa ele trocar aí. Deixa ele indo. A vascularização permite isso aí. Então, vocês estão vendo aqui. Deixa eu só parar aqui para evidenciar. Sangue arterial no vermelho, na representação. Esse lilás aqui, que pode ser o azul, como vocês queiram, exatamente seria o que? O sangue venoso. Então, com isso, você teria o quê? A chegada de vênulas aqui e a saída de... o que as vênulas chegariam... Perdão. As arteríolas chegariam aí, perdão, porque você chega com a artéria pulmonar, não é isso? A artéria pulmonar sai lá do ventrículo direito, chegando em direção aos pulmões, chegando às arteríolas. Com o quê? Sangue venoso. Depois, você estabelece a hematose, passando o quê? Para sangue arterial. O que vai sair daqui? Vênulas. Porque o que chega do lado esquerdo do teu coração, na aurícula esquerda, é quem? Sangue arterial. Consequentemente, se é um vaso que chega, é uma veia pulmonar. É o que você vai ver aqui. Com isso, nosso amigo vai lá começar as trocas. As hematoses estão ocorrendo. Exatamente ali. Olha as ideias das membranas. Oxigênio chegando, CO2 saindo em azul. E o tempo todo, ó, ele trocando. Oxigênio, CO2. E é claro, a questão é exatamente por quê? Os sacos o tempo todo estão enchendo. Enchem, vão e vêm. Em função exatamente do quê? Músculos intercostais, costelas, tudo isso fixado. Lóbulo superior e inferior do pulmão, esse é o nosso pulmão, certamente. Você tem essa região aqui, porque o fígado exatamente encaixa aqui, por isso essa diferença de tamanho entre um e outro. E se a gente olhar bem, não é uma coisa tão grande. Então você pensa, realmente, se você obstruir isso aí, é meio complicado. Então é claro, a questão da vascularização, o coração está integrado aqui, vale a pena a gente ver isso. Aqui, ó, a questão exatamente da integração que eu tanto falo para vocês, o coração, certamente os vasos chegando aqui com sangue arterial, estão chegando para a aurícula esquerda, tá bom? Onde você vai ter a chegada do sangue arterial, né? Vai ter a estrutura de captação, que é a aurícula, e com isso enviando para o ventrículo esquerdo, começando, obviamente, a grande circulação. Continuando mais. Vamos avançar um pouquinho. As árvores mostram contato exatamente com os pulmões. E com isso, ó, o movimento diafragmático, aquele movimento abdominal, que você tem aqui a contratilidade.
Com isso, ó, você vai ter o quê? Elevação, exatamente por quê? Quem que está aqui? A questão exatamente do diafragma auxiliando nesse movimento. Inspirando, expirando, inspirando e expirando. Com isso, ó, você tem um movimento. Eventos secundários e primários, com ossos aqui. Inspira. Expira, né? Expira e inspira. Um movimento sincrônico. Vamos lá, meu amigo. E... Isso aqui a gente já viu, já foi. Trocas. Aqui os alvéolos, acho que agora ele... Pronto. Aí o que a gente estava falando, ó. Repara, a hemácia está aqui, o capilar exatamente está aqui, ou seja, a arteríola está aqui. Agora já é a vênula, né? Perdão, porque agora você está com sangue arterial aqui, e ele vai pegar o quê? O oxigênio, e vai seguir em direção ao, obviamente, ao coração. E aqui é a hematose. Isso é hematose. Chegando as hemácias cheias, ou seja, com carboxiemoglobina, vou deixar isso, trocar o quê? CO2, faça um escambo, né? Uma troca entre o quê? Entre CO2 pelo oxigênio. E ela segue para cá, obviamente agora em direção às veias pulmonares, indo em direção ao coração. E lá está só a hematose que eu tanto falei para vocês, no ouvido de vocês. Aí vai mudando de cor. A troca, deixa CO2, pega oxigênio e vamos embora. Acho que agora já foi. Ah, eu tinha esquecido que tinha isso aqui, só para a gente fechar e se despedir. Isso aqui que você está vendo é o que eu tanto também falo. Isso grande, lilás, sabe o que é? É a hemoglobina. Isso é a famosa glicoproteína que está dentro da hemácia. Isso que você está vendo aqui é o famoso anel porfirínico, que tanto a gente fala, que todos os professores falam. E aqui dentro é o ferro. O ferro é exatamente, que é o elemento de transição, que vai se ligar com o oxigênio e com o CO2. Por isso que você fala que forma oxihemoglobina e forma carboxiemoglobina. Por esse motivo, ele está te mostrando exatamente a ligação dentro da hemácia. Isso aqui está dentro da hemácia, esse lilás aqui. Isso é a única coisa que ela tem lá, que exatamente é o quê? A hemoglobina. E aí ele vai ligar reversivelmente. A hemácia tá, a membrana está aqui ao redor, certamente, da estrutura, tá? Então permite que eu ligue e desligue, obviamente, esse oxigênio e esse CO2. O CO2 aqui, ó. Por que eu sei CO2, ó? Que ele vai exatamente formar, ó. Vai ligar o oxigênio, perdão. Vai ligar o O2 aqui, me perdoa. Deixa eu mostrar de novo. Aqui está a carboxi, porque ela está azulada. Depois, eu tinha esquecido do slide. Depois, o que vai acontecer? Ó? Ela vai passar para vermelha. E está simbolizando, ó, a chegada do oxigênio. Olha o O2 aqui. Na hora que ele chegar, ele vai mudar de cor. Ele vai ficar vermelho. Ó. Ligou, mudou. Exatamente porque virou oxihemoglobina. Deixou o CO2, pegou o oxigênio. E aí depois, Dona Hemácia, obviamente, vai seguir em direção, obviamente, aí. E aqui a mesma coisa, trocas gasosas. Vai deixar oxigênio, vira CO2 e por aí vai. Isso com os tecidos agora. Ele está te mostrando agora com os tecidos. Alguma pergunta, alguma coisa, meninos? Eu acho que era isso, então, que eu tinha para falar para vocês. A gente vai parar por aqui. Que eu vou fechar semana que vem. Respiração. Até posso começar por aqui depois, por esse slide. Querem me perguntar algo, falar algo? Tudo certo? Tudo claro, entendido? Estão vivos? Estão aí? Opa, tá aqui. Manda aí, tô te ouvindo. Pode falar. Quando o senhor for postar essa aula, o senhor pode colocar o link do vídeo? Se eu posso o quê, meu amor? O link? Quando o senhor for postar essa aula, o senhor pode colocar o link do vídeo também no portal? Ah, você quer o link? Tá, posso sim, sem problema. Posso. Tá bom, obrigado. Posso te dar o link. Apesar que a aula vai toda com vídeo, mas eu posso te dar o link também. Não tem problema não. Você vai ver logo embaixo. Eu boto o link lá e
faço isso, sem problema nenhum. Acho que ficou Pronto, bem obrigada. melhor até pegar todo aquele slide, vamos dizer assim, juntou em toda a ideia da respiração. Acho que fica melhor de você visualizar. Eu achei ele bem bacana, por isso que eu Tá bom. me detive um pouco mais aqui. Melhor você enxergar aquele tal de óxido, carboxiemoglobina, faz todo o teu ouvido, por esse motivo. Tá bom? Alguém mais? Alguma coisa? Então, meninos, uma última coisa para os senhores. Não esqueçam, os senhores têm um compromisso comigo sábado para uma atividade que já está postada no portal. Ok? Pré-aula, unidade 4, sessão 4. Sábado, 6 de junho, às 10 da manhã, formulário fechar. Fechou, acabou. Não tem segunda chamada. E detalhe, vale belo dos 1000 pontos. Caprichem. Se livrem logo disso. Façam logo. É meu conselho de amigo para vocês. Tá? Porque depois do dia 6 de junho, deu 10h05, acabou. Não tem segunda chamada. Fica para a próxima. Qual Aproveita unidade que mesmo, professor? O quê? Unidade Qual unidade? pré-aula, unidade 4, sessão 4. Professor, essa atividade é sobre o coronavírus? Sobre o... Não. Ina? Não, é outra? Tem uma coisa muito mais legal. Vai olhar. Tá. Essa não conta de jeito nenhum. Tá mal Tá que eu bom. fiz. Tem coisa muito bacana. Pode ser feito em grupo. Ok? Tá. Vão precisar Tá, de, ok. de outros neurônios para fazer predições. Vão lá e matem a curiosidade. Abraço, meninas. A gente se fala, se encontra em imunologia ou qualquer coisa, se precisar, estou por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.